Então vamos para a palavra de Deus. Nesse tempo de nós meditarmos na palavra de Deus, nós estávamos lá no nosso tempo de oração e a gente estava orando por cura, nós oramos por cura. E a intenção da palavra nessa noite é trazer cura ao seu coração. Eu entendo dessa forma. Eu vou ministrar uma palavra que eu já ministrei aqui na igreja, e ela está em João capítulo 4, a partir do verso 46 até o verso 54. Verso 46 até o verso 54. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continua vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram, a febre o deixou ontem à 13h. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continua vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Você já deve ter escutado experiências de pessoas contando milagres de Deus, e naquele momento em que a pessoa está contando, ela lembra de um fato, de um momento e diz, era exatamente naquele momento que eu estava orando. Você já deve ter passado por experiências em que você estava orando por uma determinada situação, e essa determinada situação estava além de você, estava muito distante de você, mas quando você terminou de orar, a notícia veio dizendo, opa, acabou de acontecer. O milagre acabou de acontecer. Nesse contexto, nós vemos a história de um pai desesperado. Ele estava longe de casa, ele estava longe da sua família. E a gente não sabe como a notícia chegou aos ouvidos dele, mas o que disseram a ele é que o seu filho está doente. E agora não era apenas uma doença qualquer, porque senão não havia necessidade de um relato como esse. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes, quando nós oramos para Deus nos livrar de uma dor de cabeça, quando nós somos curados, nós não fazemos estardalhaços. Não é verdade? Nós fazemos estardalhaços, ou nós proclamamos, nós anunciamos, nós bradamos em alta voz, quando é uma cura miraculosa que acontece. O Senhor te cura de dor de cabeça todo dia, gente que não percebe. Mas quando é algo que nos causa muita dor, algo que não poderia ser executado de forma natural, então o que acontece? A gente fala, Deus fez um grande milagre. Deus fez um grande milagre. Eu recebi uma grande cura nesse dia, nessa semana. Eu fui curado de uma enfermidade que estava me destruindo e matando. Então, provavelmente, aquela enfermidade naquele menino, no filho do oficial do rei,
não era uma mera dor de cabeça, não era uma mera febre, não era uma pequena dor de barriga. O que estava acontecendo com aquele menino era uma enfermidade que lhe causaria morte. Por isso, a preocupação no coração daquele pai. Mas aquele pai ouve falar então de Jesus, um profeta, um homem que estava realizando muitos milagres. E dentre os milagres que ele havia realizado, e mesmo em Caná da Galileia, ele havia transformado água em vinho em um casamento. Então aquele oficial do rei enche o seu coração de esperança. Há uma saída para o meu filho. Há uma saída para que o meu filho possa ser curado. E nós não sabemos também se ele já havia levado o seu filho ao médico. Nós não sabemos se ele havia gasto algum recurso financeiro adquirido ao longo da sua vida para tentar curar o seu filho. E isso é muito normal entre nós. Quando nós passamos por um processo de enfermidade, quando nós passamos por um processo de doença física, ou seja, qual o aperto que a gente passa, a nossa tendência é buscar os melhores especialistas. Especialistas custam caro. Então nós vemos esse homem agora diante de uma situação complicada de vida. Um filho que provavelmente ele amasse muito, porque todo pai ama o seu filho, ou a maioria dos pais amam os seus filhos. E talvez ele já tivesse recebido aquela notícia que muitas vezes é categórica diante de uma situação de enfermidade. Não tem o que fazer. Vai para casa para morrer. Nós sabemos de histórias assim. Mas ali estava Jesus, o profeta, o homem que poderia realizar o grande milagre. E aqui está Jesus, o homem que olha para a sua vida e olha para as suas necessidades, e ele pode realizar grandes milagres. E nessa noite, então, eu quero falar com você rapidamente sobre alguns passos que eu e você precisamos dar para recebermos um milagre. Seja numa cura física, seja numa expectativa que nós temos de alguma coisa que a gente quer ver acontecer. O texto fala de uma cura, de uma enfermidade, mas nós podemos aplicar o texto em qualquer área da nossa vida. O primeiro passo que eu e você precisamos dar em direção ao milagre de Jesus nas nossas vidas é ir até Ele. Nós não temos escapatória. Versículo 47 diz: ouvindo este que Jesus vinha à Judéia para a Galiléia, foi ter com Ele. Há um passo que eu e você precisamos dar. O passo de encontro. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus. E por que nós precisamos agora ir ao encontro de Jesus? É simples, porque Jesus já veio ao nosso encontro. A palavra de Deus é muito clara quando diz que Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória da sua majestade. A palavra de Deus é muito clara quando diz que Ele se esvaziou da sua glória e se fez homem e habitou entre nós. Mas nós precisamos ir a Ele. Nós precisamos ir em direção a Ele. Vocês lembram da mulher de fluxo de sangue, lá em Marcos capítulo 5, verso 28? Ela imaginou, ela pensou e ela
teve uma atitude no coração e ela foi até Jesus com aquele pensamento: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Queridos, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Nós precisamos todos os dias correr para os braços de Jesus. Nós precisamos, em cada momento da nossa vida, em cada situação, nós precisamos ir a Jesus, ao encontro dele. Nós não podemos ficar parados. Diante da situação que nós estamos vivendo, diante do momento que nós estamos vivendo, não tem outro jeito. Meu conselho a você: vá até Jesus. Vá até Jesus. Jesus está sempre nos convidando. Jesus já nos convidou para ir até Ele. Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, e de maneira nenhuma os lançarei fora. Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Jesus nos convida a ir a Ele. Ele não só veio até nós, mas Ele continua convidando: venham a mim. E venham a mim quando? Sempre. Sempre que preciso, sempre que necessário, não importa a situação, sempre que necessário, vá até Jesus. Há algum milagre que Jesus precisa realizar na sua vida? Ou você está em busca de algum milagre? Então vá até Jesus. O segundo passo para alcançar um milagre é se dobrar diante dele, é falar com ele. O versículo 47 e 49 vai dizer: ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à beira da morte. O verso 49, e o oficial suplicou-lhe ao Senhor: vá antes que meu filho morra. Uma coisa é ir até Jesus. O segundo passo é falar com Jesus. Não adiantava para aquele homem saber que Jesus havia feito milagres, transformado a água em vinho. Não adiantava aquele homem saber que muitos milagres estavam acontecendo se ele não apresentasse a Jesus a sua causa. Sabe, meus irmãos, às vezes nós passamos por lutas sozinhos. Às vezes nós enfrentamos as crises sozinhos. Nós não chegamos diante de Jesus e derramamos o nosso coração. A Bíblia diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. Eu não posso falar para você porque lá em casa eu sou o irmão mais velho. Mas, por exemplo, em algumas famílias onde há o irmão mais velho, a figura do irmão mais velho, os irmãos mais novos, eles se achegam e eles conversam. Eles falam, eles revelam coisas do coração. Jesus é o nosso irmão mais velho. E a gente tem que se achegar a Ele e nos derramar diante dEle, e nós temos que falar com Ele. E aqui nesse texto há duas expressões bem interessantes. A primeira é rogou-lhe, e a segunda é suplicou-lhe. Há uma diferença entre as duas. Há uma diferença entre essas duas palavras. Elas não significam a mesma coisa. Parece aos nossos olhos que significa a mesma coisa, mas não é. Rogar e suplicar. Rogar é um pedido com insistência. Suplicar é um pedido com insistência e humildade. Olhando para o significado dessas duas palavras,
nós podemos entender então que nós, ao chegarmos diante do Senhor Jesus com a nossa causa, não basta apenas falar com Ele, de uma forma muito simplista, eu diria. Você precisa rogar a Ele, um pedido com insistência, e você precisa suplicar a Ele, e suplicar vai exigir humildade, e humildade é tirar a coroa, como Ney colocou na oração, é lançar a coroa, é saber que nós não temos poder para todas as coisas, e aquele homem era um oficial do rei, provavelmente ele tivesse uma capa diferenciada, provavelmente ele estivesse montado em um cavalo bem caprichado, provavelmente ele tinha ao seu lado servos, provavelmente ele tinha honrarias em seu peito, medalhas de honra em seu peito. E ele poderia então chegar diante do Senhor, claro, com aquelas vestimentas todas, mas o que a Bíblia está mostrando para nós é que ele se humilhou diante do Senhor, diante do pedido que ele foi fazer, diante do milagre que ele precisava, ele se humilhou. Não valia todas as condecorações recebidas do rei. Naquele momento, nem todo o dinheiro da vida que ele tinha valeria alguma coisa. Mas ele pediu, ele suplicou. Querido, o Espírito Santo está nos mostrando que se queremos alcançar o milagre, talvez nós precisemos passar por um quebrantamento dentro do nosso coração, esse coração que vive encharcado de orgulho, e esse quebrantamento é um tratamento especial em nosso coração, é um tratamento de Deus no nosso coração, é um tratamento do Espírito Santo no nosso coração, de reconhecermos que sem Jesus nós não somos nada e não podemos nada. Vivemos em um mundo corrompido, caminhando para a destruição, um mundo falido, mas um mundo orgulhoso. E esse orgulho dentro do mundo, de todo mundo, também sonda e ronda o nosso coração. Se eu almejo receber algo do Senhor nessa noite, seja de cura, seja de um milagre especial que você precisa, em alguma área da sua vida, o que você precisa é quebrantar o orgulho que está ali dentro de você. Sonde o seu coração. Sonde o seu coração. Se há uma coisa que nós somos verdadeiramente, é orgulhosos. E às vezes a gente até diz, né, que se orgulha da nossa... eu me orgulho da minha humildade, mostrando que eu sou bastante orgulhoso. Né? Mesmo querendo transparecer humildade, a gente se orgulha. Então nós precisamos quebrar o nosso coração. Eu não sei o que tem aí, o que você está almejando do Senhor, mas uma coisa eu sei, precisa haver quebrantamento. Precisa haver quebrantamento. Terceiro passo, para eu e você alcançarmos o milagre, é crer na promessa que Jesus fez. É crer na palavra que Ele libera sobre nós. Versículo 50, disse Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Irmãos, tem uma coisa muito séria conosco. A gente fala que crê em Deus, a gente fala que crê nas promessas, a gente glorifica o Senhor quando alguém está liberando uma palavra sobre nós, e a gente exalta o Senhor, mas quando a gente sai daquele momento, a gente sai com o nosso coração cheio de dúvida.
ou incredulidade. Não importa qual das duas palavras a gente vai usar, se dúvida ou incredulidade, mas uma coisa é certa: a incredulidade, ela rouba o nosso milagre. A dúvida rouba o nosso milagre. Aquele homem recebeu uma palavra do Senhor, e ele disse: olha, o seu filho vive. O homem tomou aquela palavra, colocou dentro do seu coração, ele creu, e ele partiu, ele foi para casa. Ele não fez argumentações. Ele não fez argumentações, mas será, Senhor? É possível, Senhor? Mas você está tão longe, você está a 30 quilômetros da minha casa, será que realmente aconteceu? Será que a febre baixou? Será que a enfermidade se foi? Não houve dúvida no coração daquele homem. Queridos, nós precisamos aprender a viver por fé e a viver em fé. A palavra diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. A palavra diz que aqueles que caminham com fé receberão do Senhor. Fé é olhar aquilo que não existe e crer que vai existir. Aquele homem simplesmente recebeu no seu coração. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 40, Jesus diz: se creres, verá a glória de Deus. A gente só precisa crer. A gente só precisa crer. Eu poderia trazer aqui alguns milagres que aconteceram, que foram gerados diante da palavra do Senhor Jesus, e você conhece todas elas, com certeza. A sua caminhada cristã, a sua jornada cristã, mostra isso. Quando a palavra de Jesus é liberada, há provisão. A provisão é garantida. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, volta-te ao mar, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que quase lhe rompiam as redes. Lucas capítulo 5, verso 4 e 6. Na palavra do Senhor, há provisão. Não importa a situação que você esteja vivendo, na palavra do Senhor, há provisão. Quando a palavra é liberada por Jesus, a cura acontece. Há um outro caso em Mateus 8,13, que um centurião chega para Jesus, o seu servo estava enfermo, e Jesus libera uma palavra dizendo ao centurião: vai, como creste seja feito. E naquela mesma hora, o criado foi sarado ou foi curado. Jesus libera constantemente a sua palavra, não só de cura, não só de provisão, mas também de libertação. Quando a palavra do Senhor é liberada, demônios fogem. E Jesus repreendeu dizendo: cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Lucas 4, verso 35. Diante da palavra de Jesus, até a morte foge. João 11, 23 e 24. Jesus deu graças e chamou Lázaro para fora do túmulo. Que coisa poderosa. Sabe, queridos, o que eu e você precisamos fazer é tomar posse da palavra do Senhor. Deixar ela gerar fruto no nosso coração. Deixar ela mudar o nosso coração. Nós precisamos ser tomados de fé. Nós precisamos
viver em fé e viver por fé. Quando aquele oficial partiu, provavelmente ele viajou 30 quilômetros de volta para sua casa. Quando os servos avistaram aquele homem de longe, provavelmente numa carruagem, provavelmente em cima do seu cavalo ou seguido por servos, eles correram até ele e falaram: olha, o menino está bem, o menino foi curado. E aí, aquele oficial do rei pergunta: a que horas? A Bíblia diz que por volta de 1h da tarde, toda a enfermidade se foi. E aquele homem entendeu que era exatamente o momento em que ele estava falando com Jesus. Nós não podemos passar a nossa vida, dizendo que nós cremos em milagres. Nós não podemos passar a nossa vida enfrentando lutas e dificuldades, sabendo que Jesus providencia milagre e não irmos até Ele. Nós não podemos passar a nossa vida sabendo que Jesus faz milagres sem falar com Ele. Nós não podemos passar a nossa vida sabendo que Jesus cura, liberta, multiplica o que temos, abençoa aquilo que nós temos, sem crer verdadeiramente nisso. Saber apenas não é suficiente. Nós precisamos crer. E nós precisamos crer. E por crer em Jesus, é que nesse momento nós vamos orar. Eu quero que você se coloque em pé. Nós temos algumas pessoas enfermas, não só na igreja, mas pessoas que nós conhecemos. O irmão César está internado. Nós vamos orar agora pelo irmão César. O irmão César está, se não me engano, no 24 horas, né? Desde sexta-feira. Pneumonia. Ainda não, parece que só na segunda-feira. Vai ser liberado só na segunda-feira. Mas alguém pode confirmar rapidinho aí no WhatsApp com a dona Marli. Se ele foi liberado, glória a Deus. Né? Amém por isso. Ou foi para outro hospital. São Vicente. Muito bem, nós vamos orar pelo irmão César. Mas nessa noite, meus irmãos, talvez você esteja aqui com uma enfermidade. E você está lutando com ela há muito tempo. É hora da gente orar. É hora da gente falar com Jesus. E você pode colocar aí diante do seu coração agora. Pode colocar diante de Jesus o seu coração. E pode começar a falar com Ele. Mas se você quer receber uma oração bem específica, vem na frente aqui, vem para frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você e com você. Eu não sei qual enfermidade você está enfrentando. Nós vamos orar. Creia no milagre de Jesus. Você está enfrentando uma enfermidade? Vem para esse lado aqui, ó. Vem para esse lado aqui. Tem alguém na sua família enfrentando a enfermidade? Vem para esse lado aqui.
nós vamos orar. Eu vou pedir aos meus irmãos da intercessão, aos pastores, nós vamos orar por cura agora. Nesse momento, nós recebemos uma palavra do Senhor. Nós recebemos uma palavra do Senhor e essa palavra diz que Jesus cura, que Jesus faz milagre. E não adianta nós pregarmos essa palavra e não crermos que Ele vai fazer alguma coisa nessa noite. Pode sim. Val, vem ajudar a orar aqui. Hari, vem ajudar a orar aqui. Esse primeiro momento é oração por cura. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei onde foi. Está ali, ó. Eu não sei que milagre você precisa. Mas fale com o ministrador que vai chegar aí com você. Diga a ele, olha, o meu milagre é esse, eu quero esse. E se por acaso é uma enfermidade agora, aqui, que você está sentindo, coloque a mão naquela região. Coloque a mão na região. E nós declaramos a cura agora em nome de Jesus. Jesus, no poder e na autoridade do Espírito Santo, promova agora a cura, em nome de Jesus. Igreja, vá orando ao Senhor. Talvez você que esteja aí na cadeira, vai receber uma confirmação de Deus agora. De uma ministração de cura que está acontecendo aqui. Alan, ore aqui com as irmãs também. Eu não sei se já oraram com o irmão ali. Ok? Ore com as irmãs aqui. Pergunte a razão, aquilo que elas querem que ore. Em nome de Jesus, ore com elas, com autoridade, com poder. Talvez você esteja vivendo uma situação completamente diferente. A nossa palavra foi sobre cura, mas talvez, como eu disse, a palavra do Senhor se aplica a qualquer área. Talvez você esteja
vivenciando ou experimentando uma outra luta, que não seja na enfermidade, eu queria que você viesse desse lado aqui, para a gente orar. Talvez uma causa impossível na justiça, talvez um outro problema que não seja enfermidade. Saia do seu lugar, vem aqui, para a gente orar agora. Desse lado aqui. Alguém nessa noite? Há mais alguém que está vivendo uma situação complicada, que só o milagre de Jesus para resolver? Só um milagre, só um milagre. Está vivendo uma situação difícil na família, só um milagre de Jesus. Venha desse lado aqui. O mesmo Jesus que operou aquele milagre naquela criança que nós não conhecemos, é o mesmo Jesus que pode também falar a sua situação nessa noite. E eu não sei qual é a sua luta, mas eu creio em um Jesus que realiza milagres. Realizou ontem e realiza hoje e vai realizar amanhã. Não importam as circunstâncias. Ele tem todo o domínio no céu e na terra. Ele tem todo o domínio no céu e na terra. Por isso, ore agora com fé e entregue o seu problema ao Senhor. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então creia, Ele vai fazer um grande milagre, Ele vai realizar um milagre poderoso diante da situação que você está almejando e desejando. Aleluias. Estenda a sua mão em posição de receber. Quero lembrar você que tem uma cantina deliciosa lá, preparado pelo Edson e pela Andréia.
Gente, antes de orar, deixa eu só lembrar você está sendo convocado para ir para a cantina, tá? Você vai para a cantina, porque o Edson preparou bastante salgado lá. Você vai poder comprar, levar para casa, comer aqui, porque uma parte da igreja foi para Campo Largo, né? Então, tem bastante salgado lá. Então, você, por favor, não vá para casa direto, passa lá, nem que compre na conta, mas compra, né? Depois a gente coloca o Renato para cobrar você. Estenda a sua mão em posição de receber. Obrigado por você que esteve aqui conosco nessa noite. Obrigado por você que nos acompanhou nas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida e a sua semana. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o seu nome e cremos que nessa noite o Senhor realizou milagres aqui poderosos e nós vamos ouvir em breve os testemunhos. Nós te bendizemos, Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus, abençoa seu povo durante essa semana, em nome de Jesus, que seus filhos saiam desse lugar, crendo que enfrentarão uma semana, mas não apenas, Senhor, enfrentarão ou passarão por mais uma semana, será uma semana de muitas vitórias, de portas abertas, de bênçãos derramadas. Deus, em nome de Jesus, nós cremos nisso e oramos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, não saia sem dar pelo menos uns 50 abraços.